maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Deus da nossa vida, o Senhor de todas as coisas, nos dá alegria e o privilégio de nos reunirmos neste lugar para cantarmos louvores ao seu nome e para ouvirmos a sua voz. Por isso, eu te convido a deixar qualquer tipo de preocupação, qualquer coisa que possa querer passar na sua mente e te impeça de fazer aquilo para o qual você foi chamado, para cultuar e adorar o único e verdadeiro Deus. Aproveite esse tempo. Sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o 19º domingo do tempo comum. Tempo de aproveitarmos tudo aquilo que temos aprendido na sua palavra e testificarmos de quão maravilhoso é servir ao Deus verdadeiro. Ouçamos agora o prelúdio com a nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Momento de falarmos com Deus. Te convido a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Senhor em oração. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Tu és Criador de todas as coisas. Continuas sustentando a vida e o mundo. Nós te bendizemos, pois tu és o Deus da nossa salvação. Aquele que nos amou e vem em nossa direção, não poupando nem mesmo o seu Filho amado Jesus Cristo. Te bendizemos, Senhor. Por isso te rogamos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, o culto que lhe prestamos. Somos teus filhos e amamos o Senhor. É a nossa petição, cheia de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Assim diz o Salmo 139. E assim canta o coro Aidéa Moraes, Asas da Alva, música de Linda Spencer, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, com acompanhamento ao piano de Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de devoção.
convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia e abrir comigo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Salmo indicado para esse, que é o 19º domingo do tempo comum, é o Salmo de número 85. Você vai abrir comigo no Salmo 85 e vamos fazer a leitura completa. Diz assim a palavra de Deus: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. No salmo que lemos, no verso de número 7, diz-nos assim: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Nesse momento de contrição, nós somos chamados a exatamente observarmos a misericórdia do Senhor e vivermos ela de forma prática, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se você puder, onde está, dobre seus joelhos ou ao menos abaixe a cabeça e feche os seus olhos, tendo a certeza de que o Todo-Poderoso está com os ouvidos atentos à sua oração. Falemos com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Tu és Deus de amor, tu és Deus de graça, Deus de misericórdia. Quando olhamos para ti, Senhor Deus, nos sentimos como o profeta que reconheceu a sua grandeza, reconheceu que és Deus santo e que carecia de perdão. Somos iguais, Senhor Deus. Somos pecadores, vivemos e nascemos no meio de um povo impuro, mas temos vivido contigo por tua graça e por tua misericórdia. Mais uma vez te clamamos, purifica-nos, Senhor Deus. Necessitamos do teu perdão. Não queremos viver em conformidade com a nossa vontade. Não queremos cair em tentação. Que teu Espírito Santo nos dê discernimento do que é certo e do que é errado. Que continuemos, Senhor Deus, neste afã de cumprirmos a tua vontade nas nossas vidas. Te agradecemos, pois sabemos que fomos perdoados. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, pelos que estão em recuperação de cirurgia, pelos que estão num leito de hospital, por aqueles que aguardam, Senhor Deus, o seguimento de seus tratamentos. Te clamamos, ó Pai, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, familiares, sentimentais, emocionais ou de quaisquer outras ordens. Todos nós dependemos de Ti e ficamos felizes por isso, pois sabemos que a nossa força vem de Ti, que o Senhor é quem cuida, quem protege e quem abençoa. Por isso colocamos tudo isso diante do Senhor, fazendo esta oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e a palavra dele que nós acabamos de ler no Salmo de número 85 diz que ele nos dá tudo o que é bom e também que a nossa terra produzirá aquilo que precisamos. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá tudo o que precisamos.
Confiamos nele. Por isso, trazemos dízimos e ofertas ao Senhor, pois ele tem cuidado de nós. Ele tem sido o nosso socorro bem presente em tempos de tribulação. Você está vendo aí na sua tela como você pode participar, trazendo dízimos e ofertas ao Senhor através do Pix, transferência ou mesmo depósito, tudo de forma segura, abençoando o reino de Deus, envolvendo-se com aquilo que é do Senhor. E quando fazemos isso, Deus se alegra e nós também, porque sabemos que tudo que temos vem das bondosas mãos de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus, agradecendo e consagrando por dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, pois sabemos, tudo que temos e tudo que somos vem das tuas bondosas mãos. E é o Senhor quem cuida de nós. Por isso nos alegramos em poder trazer-te dízimos e ofertas. Queremos te consagrá-las, Senhor Deus. Dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Mantenha em nós um coração grato. Nos alegra, Senhor Deus, poder envolver-nos na tua causa. É a nossa petição, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Haja paz na terra, a começar em mim. É isso que o coro Aidéa Moraes canta agora. Haja paz na terra, música de Cy Miller e Jill Jackson, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, com acompanhamento ao órgão de Gisele Santana. Ouçamos o coral, nos preparando para a mensagem do Senhor. Momento de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, onde procederemos com a leitura dos versículos 1 a 3. Profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 55, dos versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom
e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Vivemos um tempo onde somos estimulados a buscar satisfação em tudo. Você deve viver para saciar todos os seus desejos, sejam eles quais forem. O mundo nos estimula a viver pelas nossas sensações, pelos nossos desejos, sendo eles legítimos ou não. Você é estimulado a beber e a beber demais, você é estimulado a viver pensando apenas em sexo, você é estimulado a buscar desenfreadamente acumulação de bens, você é estimulado a várias coisas que parece que vão lhe trazer um alto grau de satisfação, que de alguma forma tudo isso vai dar sentido à sua vida, vai preencher-te por completo, vai te trazer a sensação de que realmente, agora com tudo isso, você é feliz. Mas a realidade que nós conhecemos não é bem assim. Os estímulos são esses, a ideia que é contada é esta, mas a realidade é outra. O ser humano não se sacia, ele fica buscando uma coisa atrás de outra, uma coisa atrás de outra, e está sempre tentando uma maneira de sentir-se completo, uma maneira de sentir-se satisfeito. Mas parece que essa nossa época é de insatisfação por si só. Você não se contenta com o que tem, não se contenta com o que busca, não se contenta com o que adquire, e nós estamos sempre tentando uma nova forma de encontrar a tal satisfação plena. O texto que nós acabamos de ler, ele se encontra num contexto de exílio. Você já sabe, o povo pecou e foi parar no cativeiro babilônico. Em 586, a cidade de Jerusalém ela é destruída, o templo de Salomão é destruído e uma parte do povo é deportada. E eles são retirados de seu lugar, de sua terra, do meio dos seus e levados para um outro país, para uma outra cultura, para uma outra maneira de se viver. E agora eles encontram-se bem tristes, encontram-se insatisfeitos e talvez tentem compensar toda essa desilusão de várias maneiras. Alguns são tentados, inclusive, a se adaptar de tal forma àquele modo de vida que sentem-se até mesmo impelidos a começar a crer nos deuses babilônicos. Outros se adaptam de tal forma que começam até mesmo a esquecer suas raízes e suas origens. Outros não conseguem se adaptar e tentam de todas as formas encontrar uma maneira de poder ficarem em paz diante de uma situação tão terrível e tão triste. Deus coloca na boca do profeta uma palavra de esperança. E ele começa o texto de uma maneira bem interessante. Eu vou reler, veja bem, preste bem atenção. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O texto já começa com uma lógica bem invertida. Está falando que a gente pode adquirir as coisas sem que seja por meio do dinheiro. Bom, isso por si só para nós soa bem estranho. Não somente nos nossos dias de hoje, mas já na antiguidade já era utilizado a forma de trocar algo para se adquirir outra coisa. O dinheiro já circulava de uma maneira tanto quanto diferente do dos nossos dias, mas já circulava naquela época. E aqui o autor está nos chamando, está falando que a gente pode adquirir coisas sem necessitar de dinheiro. Mas veja bem o que ele está oferecendo. Sem dinheiro, sem que você precise comprar utilizando da sua própria verba, do seu próprio recurso. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. É a primeira coisa. Você sabe que nós estamos falando de um lugar
árido, de um lugar onde a escassez de água é uma realidade. E quando você está falando de água, você está falando de algo que é extremamente necessário à vida. Por isso, aquele que tem sede, ele pode vir às águas, ou seja, ao lugar onde há abundância dela. E onde há abundância dela, há certamente alimento, há plantação e há vida. A segunda coisa que ele vai oferecer é exatamente o leite. Veja bem, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Duas coisas interessantes. O leite, claro, também servindo como se fosse alimento, pois fortalece, mantém e sustenta quem o toma, serve como alimento. E o vinho é símbolo de celebração, de alegria, felicidade. Veja bem, o texto começa falando de coisas que o homem realmente necessita: água, alimento e também alegria. E tudo isso está sendo oferecido sem custo. Mas veja bem o que diz o versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. No primeiro versículo, nós vemos Deus colocando na boca do profeta uma palavra onde as pessoas vão receber aquilo que realmente precisam, sem gastar dinheiro, sem gastar dos seus recursos. E agora o texto vai dizer, olha, eu estou te oferecendo coisas de graça e por graça, mas você continua gastando dinheiro naquilo que não resolve o seu problema. Que contradição! Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que nós continuamos empreendendo esforços naquilo que não consegue fazer com que estejamos felizes na realidade, aquilo que não nos faz sermos melhores, aquilo que não nos leva para mais perto de Deus? E o texto é interessante porque são duas ações divinas emolduradas por uma ação humana. E a ação humana é continuar buscando com o seu próprio suor, gastando aquilo que tem de maneira equivocada, quando Deus lhe oferece algo muito melhor, sem que ele precise colocar nada. E o texto vai encerrar dizendo, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só, o texto começa com um convite. Vinde às águas, vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Mas mesmo diante do convite, o que você faz? Você gasta o seu dinheiro naquilo que não satisfaz, gasta o seu recurso naquilo que não é pão. Então, inclina os seus ouvidos e ouça o meu convite. E diante desse convite, quando você faz isso, a vossa alma viverá. Porque farei convosco aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus prometeu a Davi que o abençoaria se ele andasse em conformidade com a sua vontade, que tudo aquilo que ele fizesse, ele seria próspero e abençoado. E agora, essa promessa é estendida a todo o povo. Basta apenas que se dê ouvidos ao que Deus tem dito. Eu quero te convidar a, neste momento, parar e pensar um pouco. Veja bem, todos nós somos tentados a tentar resolver as nossas coisas pelos nossos próprios meios, a cairmos na tentação de julgarmos que o mundo pode oferecer algo que realmente venha a satisfazer, que venha realmente resolver os nossos problemas, as nossas questões. E nós empreendemos nesse esforço tudo aquilo que temos, o nosso emocional, a nossa inteligência, e não poucas vezes não recebemos nada de bom em troca. Ouvimos o mundo, ouvimos os seus conselhos, caímos em tentação e sofremos. Acabamos por descobrir que a realidade não pode ser alterada por aquilo que o próprio homem
produz. Somos tentados a achar que artificialmente alguém pode se satisfazer. Somos tentados a crer que o homem pode produzir por si só a sua própria satisfação e que esta será perene. Nós já sabemos, é momentânea, é efêmera e passageira. Nós devemos buscar algo muito melhor e muito maior. Daí surge o convite, feito através da boca do profeta, para um povo que sofria, para um povo que estava em dificuldades, para um povo que estava em crise. Todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Deus nos está oferecendo tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos. O Salmo 23 nos diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Tudo o que precisamos, Deus nos dá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos confiar no Senhor. Ele sim satisfaz, Ele sim traz ao nosso coração plena satisfação. Os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa vida encontra sentido ao ouvirmos e ao atendermos o convite do Senhor. De ouvi-lo, de estar com Ele, de gastar a nossa vida servindo, testificando de Cristo, contando a sua história, mostrando àqueles que andam pelo mundo sem entender para onde vão e de onde vieram, que não estamos aqui sem propósito, que Deus nos deu sim uma razão para viver. É Ele quem nos sustenta e faz isso por amor. Faz isso porque quer, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Se você tem tateado pelo mundo, buscando algo que possa lhe satisfazer e não tem encontrado, Jesus é a resposta para você. Deus enviou seu Filho ao mundo, ao vir a este mundo, morrer e sofrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia, sendo a nossa vitória. E nos deixou assim salvação, e nos deu plena condição, através da ação do Espírito Santo, não somente de entendermos o sacrifício de Jesus, mas de sabermos que carecíamos de salvação e de que a nossa vida em Cristo encontra sentido. Em Jesus, nós vivemos, nele nos movemos. E isso sim é viver plenamente. O mundo te oferece muitas coisas e vai continuar te oferecendo. Basta cada dia o seu mal, e cada tempo tem as suas próprias tentações. Mas Deus cuida de nós. No último versículo, no versículo 3, o texto diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando estamos atentos ao que ela nos diz, quando estamos atentos ao que ela nos fala e nos ensina, nós somos capazes não somente de viver, mas receber vida e vida abundante. Estar nesse mundo não apenas para sobreviver e completarmos uma jornada que nós sequer pedimos para começar, mas sim para viver e para vivermos felizes, porque Deus nos chama à alegria. E aí você tem o vinho no primeiro versículo, que é o símbolo da alegria, da felicidade. Somos chamados a viver uma vida felizes, para aproveitarmos tudo que ela tem de bom, para enfrentarmos sim as suas dificuldades, os seus desafios, mas cientes de que Deus está conosco e ao nosso lado. Mas nós só percebemos isso quando ouvimos a sua palavra e atendemos ao seu convite. Aí nós recebemos todas as promessas que Deus nos dá. Assim como fizera com Davi. Prometera ao rei Davi que se ele fosse fiel e andasse na sua presença, seria abençoado e próspero. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós colocamos em prática aquilo que ele tem nos ensinado, nós somos abençoados e prósperos. Nós não precisamos
com o nosso próprio esforço, tentar produzir uma felicidade, uma alegria artificial. Deus nos dá por sua infinita bondade e infinito amor. Dá sentido à nossa existência e ainda nos faz felizes num mundo de tanta infelicidade, num mundo de tanta injustiça, brutalidade e violência. Nós recebemos de Deus graça, misericórdia, perdão, salvação, proteção. Algo que nos preenche por completo e faz com que possamos aproveitar, de fato, a vida que Deus nos dá. Então, atenda ao convite do Senhor. Receba dele aquilo que só pode vir através dele, de graça e por graça. Deixe de perder tempo tentando se satisfazer com as coisas que o homem produz, com as coisas que o mundo oferece. Ouça a voz de Deus, receba dele todas as bênçãos que ele tem para te dar. Que Deus nos abençoe. E hoje, segundo domingo do mês de agosto, no calendário oficial da IPB, nós celebramos o Dia dos Pais. Um momento tão especial, tão maravilhoso, nós que temos o privilégio de sermos pais e também sermos filhos. Eu quero te convidar a, neste momento, agradecer a Deus, fechando os olhos para orarmos, clamando ao Senhor que continue abençoando os pais da nossa igreja, os nossos pais, fazendo assim desta data uma data marcante e abençoada. Feche os olhos, falemos com Deus. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, pois o Senhor tem nos feito felizes, pois tu és o Deus da nossa vida. De forma muito especial, nos deste paz. Te agradecemos, Senhor Deus, por esses homens maravilhosos que o Senhor deu a alegria e o privilégio de serem pais. Abençoa com saúde, com alegria, com paz, com harmonia familiar, com prosperidade, que, Senhor Deus, os seus filhos reconheçam o amor e o carinho que eles lhes têm dedicado. Que nós, que somos filhos, honremos aos nossos pais, como o Senhor mesmo nos ensina na tua palavra. Continua, Senhor Deus, abençoando todos os pais da nossa igreja. É a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Depois do seu período de férias, Reverendo José Mirabô retorna às suas atividades na nossa igreja a partir de amanhã. Então, continuemos agradecendo a Deus pelo pastor que pôde descansar durante alguns dias, mas certamente Deus renovou as suas forças para que ele possa retornar às suas atividades na nossa igreja. Momento de orarmos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.